Vamos juntos? Segundo episódio da aprendizagem expandida. No episódio anterior, vimos que nós, professores, somos desenvolvedores de gente. E agora eu preciso aprofundar um pouquinho mais isso. Como pensar esse professor na perspectiva da aprendizagem expandida? É o que nós vamos ver agora, os fundamentos dessa aprendizagem. Se liga aí porque é coisa maravilhosa, conteúdo imperdível. Vem comigo. Qual que é o ponto de partida da aprendizagem expandida? Por que nós precisamos conversar sobre isso? Olha só, pessoal, se ninguém te contou, eu te conto agora. Mas não se desespere, por favor. Muito conteúdo de qualidade pode ser acessado gratuitamente. Muito não, gente. Praticamente todo o conteúdo pode ser acessado gratuitamente. E essas crianças, jovens, adultos jovens do nosso momento fazem isso o tempo inteiro. Então, qual a pergunta que o professor desenvolvedor de gente precisa se fazer? O que estamos praticando na sala de aula, seja ela presencial ou digital, que potencializa a percepção de valor da experiência da aprendizagem? Então, a solução para a sobrevivência das escolas é nós encontrarmos uma forma que dê valor à experiência da aprendizagem. Que o estudante diga assim, ó, embora eu tenha o conteúdo de qualidade gratuitamente e acesso fácil a ele, eu quero viver a experiência da aprendizagem num contexto institucional. Então, quem vai dar essa resposta somos nós, professores. Como é que eu vou fazer com quem está lá fora possa perceber o valor da experiência de aprendizagem que nós vamos proporcionar? Isso é o ponto de partida para a aprendizagem expandida. É por isso que nós estamos em busca de um novo modelo, de um modelo que vai concorrer com esse conteúdo que está à disposição de todos, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, a solução parece estar aonde? Primeiro, investir no protagonismo e postura ativa do estudante. Como eu disse no slide anterior, é o valor da experiência da aprendizagem. Então, eu já estou imaginando que tem aqui alguém com uma postura ativa diante da aprendizagem. Evitar o óbvio. Eu não vou buscar uma sala de aula ou eu não vou estar atento a uma aula óbvia, que vai me dar aquele conteúdo que já está pronto, que vai me repassar uma informação. Essa, o aluno esperto já tem há muito tempo. Eu tenho que oferecer mais do que o conteúdo. Reforçando aqui, eu tenho que oferecer experiência de aprendizagem. E aí já começa aqui, ó, desapega da aula expositiva, desapega, porque ela não oferece experiência. Eu tenho que oferecer experiência que forme pessoas, atenção aqui, resolutivas, criativas e afetivas. Lembra lá do médico do Amor é Contagioso? Ele tem uma postura resolutiva, criativa e afetiva. Eu tenho que oferecer, portanto, a aprendizagem expandida. E agora eu vou parar de esconder de vocês o jogo. Vamos lá! O que tem a ver essa aprendizagem expandida? Ela tem alguns valores embutidos nela. Nós estamos falando de uma aprendizagem para a educação 5.0. Então, ela está ligada à qualidade de vida. Porque, lembram lá do propósito do Japão? Usar todos os recursos tecnológicos em favor da qualidade de vida para todos. Outro valor importante é a questão da sustentabilidade. É cuidar do meio em que nós vivemos, para que esse mundo seja sustentável. É pensar na inclusão, que todos possam aprender.
e que todos possam dar respostas à sociedade. É pensar, então, numa mente expandida. Esse é outro valor da aprendizagem expandida. O que é uma mente expandida? É aquela mente que é resolutiva, criativa e afetiva. Tudo isso em nome do valor ainda maior, que é o valor da humanização. Então, são esses os valores que sustentam a aprendizagem expandida. E aí aqui eu trago o conceito que foi desenvolvido por mim para que a gente possa sistematizar esse conceito de aprendizagem expandida. O que é, então, a aprendizagem expandida? É aquela que compreende a formação de uma mentalidade expandida que vai além do domínio dos conhecimentos, dos conteúdos acadêmicos que nós trabalhamos. A mentalidade expandida revela-se por um comportamento engajado de cada ser humano com a sua evolução e com a melhoria de qualidade de vida para todos. Assim, a aprendizagem expandida é desenvolvida por meio de estratégias que envolvam desafio, trabalho colaborativo, pesquisa, treinamentos, experimentos, inovação e desenvolvimento de soluções para um contexto real. Nós temos que parar de pensar em conteúdos que só existem dentro da escola. Nós temos que pensar em conteúdos que dão respostas para a nossa vida real. E aí, para formar aquele profissional lá na frente, volto a dizer, começa na educação infantil, um profissional que seja resolutivo, criativo e afetivo. Por fim, gente, a aprendizagem expandida é aquela que conecta cabeça, mãos e coração. O que isso quer dizer? Cabeça é o desenvolvimento cognitivo mesmo, das competências cognitivas. O que quer dizer a mão? Que eu só aprendo fazendo. Então, a aprendizagem expandida é aquela que proporciona experiência de aprendizagem. E o coração aqui significa o desenvolvimento de uma pessoa afetiva. Que ela, quando estiver trabalhando com conteúdo, ela consiga ter um olhar afetivo para esse conteúdo. Né? Afetivo no sentido de que resoluções ela vai dar para o mundo real. Compreendido, então, esse conceito? Depois no e-book vocês vão poder revisar o conceito para aprofundar ainda mais. É importante que a gente tenha isso muito claro. E aí, pessoal, eu trago um exemplo para vocês que eu peguei de uma publicação no LinkedIn. Olha só. Esse menino aqui, essa criança, o que ele fez? Ele tem 10 anos e ele descobriu que um amigo da escola não sabe ler. Sabe o que ele fez? Ele passou a noite inteira fazendo esse esqueminha aqui das famílias das letras para ensinar o amiguinho na escola. O que esse menino é? Esse menino é resolutivo, criativo e afetivo. Mas as pessoas não nascem assim. Então, a aprendizagem expandida vem nessa direção. É esse tipo de humano que nós temos que formar, que seja capaz de ter resoluções criativas e que respondam afetivamente à necessidade do outro. Lindo exemplo, palmas para esse menino. Então, que verbos nós temos aí para a gente começar a pensar agora lá na minha aula? Que verbos que acompanham, que competências que acompanham a aprendizagem expandida? Quando eu falo em aprendizagem expandida, eu estou falando em sonhar, em agregar, em acreditar, em colaborar, em desafiar, criar, compartilhar, solucionar. Tudo isso vem ao encontro, lá de novo, vou repetir para você, da Sociedade 5.0. Foco na humanização. Vamos juntos. Mas para isso, para que eu comece a pensar como que eu vou fazer uma aula com esse conhecimento, nós vamos recorrer então a alguns saberes da neurociência, que vão colaborar para que a gente possa ser solutivo, né? Para a gente possa lá ter uma solução de aprendizagem que venha ao encontro de tudo isso.
Olha só, o primeiro conhecimento que nós vamos trabalhar. Eu sei que a vida inteira disseram para você que o ser humano é um ser racional. Desculpa se eu vou te decepcionar, mas não é. Nós somos seres emocionais regulados pela razão. Nós somos quase que 100% emoção. Por quê? Porque tudo primeiro, gente, chega aqui, ó, no sistema límbico, para depois vir para o córtex pré-frontal, que é onde é a razão. Então, normalmente, a grande maioria das decisões que a gente toma no dia a dia são baseadas na nossa emoção. E aí a coisa mais linda que tem é que a emoção, quando anda junto com o cognitivo, ela potencializa a aprendizagem. Então já começa a pensar aí, se eu sei que o ser humano é emoção e que a aprendizagem vai ser potencializada quando eu uno emoção e cognição, como que eu vou fazer isso acontecer lá na minha aula? A gente vai chegar lá, você vai chegar lá. Outro saber necessário. Uma das ferramentas poderosas é o humor. Quem aguenta uma pessoa mal-humorada? Ninguém. Então, pessoal, olha só. Coloca humor na sua convivência com os estudantes. Conta uma coisa engraçada sobre você, conta um mico que você fez. Começa a dar para a aula a leveza. Que bom estar aqui. A escola não pode ser um lugar de tristeza, de apatia. Nós temos que estar ali todos, 100%, a fim de estar ali. Então, coloca humor. Tá? Aqui estão todos os pesquisadores que estão dizendo isso. Eu não vou ficar repetindo para vocês, depois vocês vão ter tudo isso no e-book. Olha só, gente, o humor, ele persuadiz, cria empatia, reduz resistências e aumenta o poder de concentração das pessoas. Não tem mais nada a se falar. Joga humor nessa vida. Sabe uma coisa bem interessante? É quando a gente se pergunta assim, ó, quando eu chego num ambiente, o que as pessoas sentem? As pessoas me acolhem dizendo assim, ai, que legal que você chegou uma pessoa bacana, bem-humorada, que vem para agregar. Ou as pessoas dizem, ih, lá vem problema, vai reclamar de tudo, nada tá bom, né? Então, se analise. Como você chega na sala de aula? Você chega mostrando que você está feliz por estar ali? Que aquele momento é o momento de cumprir o seu propósito? Ou você está ali simplesmente por obrigação? Acredite, o estudante, ser emocional como você e como eu, percebe isso imediatamente. Outra contribuição importante na neurociência. Um fator que contribui para o aprendizagem mais efetivo e eficaz é a postura do educador, daquele que oportuniza que seus estudantes experimentem e vivenciem o que estão aprendendo. A aprendizagem é potencializada pelo desafio e inibida pela ameaça. Então, toda vez que eu começo uma aula já dizendo, olha, esse conteúdo é denso, é duro, mas vocês vão ter que aprender. E outra coisa, cai na prova. Eu já coloquei ameaça. E a ameaça inibe a aprendizagem. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Agora, se eu chego numa aula dizendo assim, pessoal, hoje eu tenho um desafio para vocês, trouxe aqui um problema para vocês resolverem, que eu tenho certeza que vocês vão resolver. Eu estou potencializando a aprendizagem. Então, esse conhecimento é fundamental. Saber que eu posso potencializar por meio do desafio e inibir pelo meio da ameaça. E, historicamente, nós, professores, e eu me incluo, usamos muito da ameaça, sem conhecimento de que isso efetivamente inibe a aprendizagem. Vamos lá, que a neurociência tem muita coisa para nos ensinar. Olha que coisa maluca! Uma mente saudável, a minha eu acho que é. Acredito que a sua também. Uma mente saudável, ela maximiza o prazer e minimiza o desprazer.
Então, quem tem filho adolescente vai entender agorinha mesmo esse conceito. O menino adolescente tem que estudar para a prova. Ele se joga no sofá, coloca o livro na perna, o celular do lado, ele liga a televisão, aí ele lembra de ir na cozinha, ele pega uma coisinha para comer, um chocolate, uma pipoca, um suco. O que ele está fazendo, pessoal? Ele está maximizando o prazer e minimizando o desprazer. Naquele momento, com certeza, estudar para ele não gera prazer. Então, ele busca elementos para equilibrar esse desprazer. Assim é a mente saudável. E nós não vamos mudar a mente, lamento informar, ainda não chegamos a esse ponto. Então, se não chegamos a esse ponto, como que eu faço para minha aula elevar o prazer e diminuir o desprazer? Esse é mais um desafio. Outra contribuição da ciência, da neurociência. Os estudos mostram que quando o professor é criativo, dinâmico, bem-humorado, afetuoso, modula a sua voz, muda, uma hora fala mais alto, uma hora fala mais baixo, outra hora cria suspense. Esse professor que apresenta os conteúdos de forma contextualizada tem que estudar porque tem que estudar, esse conteúdo está no nosso programa. Ninguém vai aprender, não adianta. E significativa, estabelece contato visual, olho no olho, com os seus alunos, o tempo de distração cai. Porque nós nos distraímos o tempo inteiro. Então, o professor tem que ter recursos didáticos para diminuir essa distração. Mas não quer dizer que nós vamos simplesmente... A distração é própria do ser humano. Então, nós temos que criar estratégias para diminuir essa distração. Ok? Essa é mais uma coisa importante. E quando a gente fala olho no olho, cuidado, professor. Ao chegar na sala de aula, faça conexão com os estudantes. Deixe para se preocupar depois com os equipamentos. O primeiro contato, ele determina o sucesso ou insucesso de uma aula. Então, chega e já se mostra, já se apresenta, olha olho no olho, cria a conexão, traz aquela turma para você. Outro saber necessário. Olha só, pessoal, vocês já ouviram falar da geração Red Bull? O que é a geração Red Bull? É aquele cara que é curioso, conectado, virtual, ele está imerso no mundo virtual, né? Só que esse mundo que nós estamos imersos hoje, não é só o jovem, é você, é eu, todo mundo, nós estamos com a capacidade de concentração e contemplação totalmente pulverizada. Eu entro no Instagram, dali eu já vou para outra coisa, dali eu já vou para um outro texto, aí eu já vou para um vídeo. Por quê? Porque a tecnologia tem possibilitado isso. Então, eu tenho que reconhecer que eu trabalho com essa geração. Dos pequenininhos aos grandinhos. Todo mundo é geração Red Bull. Né? Todo mundo quer ter asas e voar. Então, como é que eu vou fazer isso dentro da sala de aula? Como é que eu vou conseguir conter essa geração que se vai? Com aulas expositivas de 50 minutos? Desapega. Outros saberes necessários. Que legal, gente, o nosso cérebro é fofoqueiro. A gente adora uma fofoca, a gente adora saber da vida do outro, a gente adora saber o que está acontecendo com os famosos, porque o nosso cérebro é fofoqueiro. Então, olha só, o cérebro gosta de história e o cérebro gosta de causos. Como é que eu posso aproveitar isso na minha aula? O cérebro precisa de vivências para memorizar e internalizar. Ele precisa de variedade de experiências. Então, precisa que um conteúdo vá e volte de diferentes maneiras para que a aprendizagem aconteça. O cérebro aprende melhor a partir de um contexto e desafio, postura interdisciplinar. Eu vou estudar isso para quê? Tá? Vou estudar, vou ter uma aula. Agora, olha, eu tenho aqui um problema, um desafio para vocês resolverem. Aí o conteúdo vem para ser a experiência do estudante com o conhecimento, mas por quê?
porque ele tem uma utilidade, que é para resolver um desafio. E que a gente vai tentar sempre aproximar do contexto real. O cérebro é muito sensível ao bom humor. Então, se você está com problema de humor, vamos dar um jeitinho nisso para melhorar a sua aula. Em síntese, pessoal, a proposta, então, a diferença entre ser um professor que dá aula e um professor que desenvolve gente é o quê? O dar aula é aquele que é conteúdo dado, aula dada, cai na prova. Está no foco da informação, de transmitir informação. E o que é o desenvolvedor de gente? É aquele que desenvolve competências, que cria um percurso formativo voltado para um resultado e que tem como foco a humanização. Não fica preocupado, nós vamos chegar no modelo. Aqui nós estamos dando os fundamentos, mas logo, logo a gente chega no modelo para você entender como tudo isso pode acontecer e vai acontecer na sua sala de aula. Agora, então, antes que você passe para o próximo episódio, eu vou pedir o que para você? Eu vou pedir que você faça um exercício. Considerando tudo que nós vimos aqui, a importância da emoção e cognição para a aprendizagem, da contextualização, da conexão entre escola e realidade, que é preciso ter desafio para que o estudante seja motivado a aprender, que tem que ter humor e prazer, que tem que ter variedade de experiências, e você cria um roteiro de um percurso de aprendizagem. Como é que você pensa que poderia ser esse roteiro para que considere tudo isso e a aprendizagem seja efetiva? Vamos pensar num artigo científico. Um artigo científico tem introdução, tem fundamentação teórica, tem discussão de resultados e tem conclusão. Isso é uma sequência. Agora vamos para a sala de aula. Considerando tudo isso, como é que eu posso pensar num percurso formativo? Naquilo que nós vamos denominar design de aprendizagem. Faz o exercício e a gente se encontra no próximo episódio. Aguardo você.